programa de hoje você vai ver a posse do primeiro grupo de servidores concursados da Câmara, a repercussão no plenário das manifestações de domingo em todo o Brasil e os vereadores recebem professores que passaram no concurso da Prefeitura e aguardam ser chamados. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. E ontem, pela manhã, 44 novos servidores tomaram posse na Câmara do Recife. Eles foram aprovados no concurso realizado em setembro do ano passado. Os novos servidores da Casa de José Mariano tomaram posse no plenarinho da Câmara. Um por um, os primeiros 44 concursados foram chamados e assinaram um livro de posse. Eles falaram sobre a alegria do ingresso no serviço público e da expectativa para o início do trabalho na Câmara. Louca para começar e poder ajudar e conhecer, aprender, e estou disposta a fazer parte dessa casa mesmo. Como o vereador falou, a gente se apaixona e foi o sentimento. Desde o primeiro dia que eu botei o pé aqui, eu senti isso, me senti muito bem acolhida e estou feliz, doida para começar. É grande a expectativa. Espero poder dar o meu melhor, contribuir para toda a população. E é uma realização pessoal também poder estar colaborando com o crescimento assim, da nossa cidade. O primeiro secretário da Câmara, vereador Augusto Carreras, conduziu a solenidade de posse e disse que a chegada dos novos servidores é de grande importância para a Câmara do ponto de vista institucional. O servidor de carreira, né? O servidor que vem sabendo que aqui é o seu lugar, independente do resultado de eleição. É o servidor que vem com o compromisso de crescer dentro da Câmara e que aqui passa a ser a sua nova casa, a sua nova família. Além de tudo, a memória da Câmara Municipal do Recife. São esses servidores que vão fazer, entre legislatura, sai a legislatura, são eles que vão estar aqui com essa memória, com o dia a dia da Câmara Municipal do Recife, com os dados econômicos, com os dados históricos, com os dados legislativos, com os dados funcionais do seu funcionamento. Eles que vão levar adiante isso. O secretário de Administração do Recife, Marconi Múzio, que é servidor de carreira do Tribunal de Contas, foi convidado para dar uma palestra de boas-vindas aos novos servidores e louvou a iniciativa da Câmara em realizar o concurso, que é o caminho mais democrático de acesso ao serviço público. Com a Casa Legislativa, fazer um concurso público, valorizar a carreira do servidor público e valorizar a instituição. Mencionando como vai ser importante para a casa o recebimento desse servidor. Exato, eu sou de um órgão como o Tribunal, como o Tribunal de Contas, onde fez concurso público ao longo dos anos e vi isso acontecer, da melhoria do serviço público com o quadro efetivo. E enxergo que isso vai acontecer aqui também. O procurador da Câmara, Isael Nóbrega, comemorou o sucesso do concurso público e já deu as primeiras orientações aos novatos. Tem a responsabilidade da postura como servidor público que deve ser exigida de todos aqueles que tratam com a coisa pública. Responsabilidade, noção dos princípios constitucionais, noção de que na administração pública só se pode fazer o que a lei permite, não confundir interesse público com interesse privado. Todos esses princípios, essas noções farão com que a pessoa se comporte como deve se comportar o servidor público. O presidente da Câmara, vereador Vicente André Gomes, se emocionou ao dar as boas-vindas aos novos servidores e se dirigiu especialmente aos concursados portadores de deficiência física, como Daniel Samir, que agora é consultor legislativo da Câmara. Eu tenho uma história de ser portador de deficiência no período em que eu me formava como médico e hoje, presidente da casa, eu tenho a satisfação de abrir um concurso público em que os portadores de deficiência podem fazer o concurso e passarem com galhardia, com vitória, com referência da vida. Um concurso para todos. Sem dúvida, concurso para todos. E sem desigualdade, como alguém quer dizer que portador de deficiência é desigual. Não é não, viu? Aqui nessa casa é igual. Em cada momento da vida, em cada etapa da vida, a gente sempre procura algo melhor, uma oportunidade melhor. E essa foi mais uma oportunidade que apareceu para mim. Lutei para estar aqui e, com a graça de Deus, aqui estou. É uma pessoa bem atenciosa, e, de fato, ele retratou bem a realidade da pessoa com deficiência, porque nós sempre vamos ter uma barreira, um obstáculo a mais a ser vencido em relação
aos outros candidatos em relação ao concurso público. E a partir do momento que a gente vence essas barreiras, essas dificuldades, então o resultado final disso, dessa luta, é sempre algo muito satisfatório, muito gratificante. O presidente também afirmou que esse é um momento histórico para a Câmara e, para ele, a realização de um sonho. É uma referência da minha vida esse concurso. Como eu disse, quando a gente sonha acordado, a gente tem a vontade de consolidar o sonho. E hoje é esse dia. Esse é o dia da marca, esse é o dia da referência, em que qualquer presidente de poderes devem estar se sentindo como eu me sinto hoje, feliz. E um momento histórico para a casa. Sem dúvida, porque a casa merecia um concurso público, a nossa sociedade necessitava de um concurso público, até porque, embora dizem que os políticos querem somente o benefício do emprego, mas o concurso público é a forma mais delicada de um grande referencial do servidor, o concurso público. As manifestações contra o governo realizadas no último domingo repercutiram na Câmara. Vereadores têm opiniões diversas sobre o assunto. O vereador Anderson Florencio foi o primeiro a subir à tribuna para falar do movimento Vem Pra Rua, que reuniu manifestantes contra o governo federal em várias cidades do Brasil. A gente vem aqui a essa tribuna para parabenizar o povo brasileiro com a condição de se indignar. E não só isso, vereador Gilberto Alves, de mudar o sistema que está aí. Não é possível a gente conviver diariamente, ligando a televisão, lendo nos jornais, a quantidade e o volume de corrupção que é tratado como se fosse algo normal pela gestão do PT. Quando a presidente se pronuncia em cadeia de TV e de rádio, sequer fala do assunto. Então isso não é uma atitude, né, de um estadista, de uma pessoa qualificada para conduzir o Brasil para dias melhores. Por isso que os cidadãos brasileiros estão indo às ruas, não querendo mais que a presidente que está lá permaneça. Querem um Brasil novo, querem um Brasil com credibilidade econômica, querem um Brasil que possa liderar não só a região, a América do Sul, mas como um país que pode liderar, inclusive, né, o comércio mundial, a economia mundial, como se desenhou para isso, e a gente vem perdendo isso a cada dia, vem perdendo aos poucos. Portanto, vereador Gilberto Alves, eu passo a palavra a Vossa Excelência, mas com um sentimento de muita felicidade, porque o povo brasileiro não se acomodou e não irá se acomodar. Sem dúvida alguma, esses movimentos que repercutem em todo o Brasil continuará, até que o status quo que existe hoje, com a gestão trágica, mais uma vez eu falo, do PT, possa largar o osso e a gente possa ter um país produzindo, um país com credibilidade, um país com avanços econômicos e sociais. Gilberto Alves também repercutiu as manifestações. É importante que a população tome as rédeas e assuma os destinos do nosso povo, para que a gente possa convergir, espero que no futuro muito em breve, vereador, mas sempre levando em consideração a legislação em vigor, os princípios democráticos. Não havemos de ferir nenhum princípio constitucional, não havemos de ferir nenhum princípio que altere o curso natural da nossa ainda jovem democracia. É preciso que a gente tenha a capacidade de buscar ou de encontrar, se não temos, no momento, que a gente possa encontrar novas lideranças que venham a conduzir uma grande discussão em todo o país, que possa envolver todo o povo brasileiro, toda a nação brasileira, que a gente possa, em um curto espaço de tempo, encontrar os nossos caminhos. Portanto, eu quero parabenizar a Vossa Excelência ter vindo aqui para a tribuna, porque demonstra que esta casa continua acompanhando e antenada com o que acontece nas ruas, com o que a população fala. Eu até esperava, vereador, confesso que esperava ver mais pessoas nas ruas. Imaginei que até pelo ser um dia de domingo a gente poderia ter uma presença maior das pessoas. Talvez seja por vários motivos, a gente também poder perceber que as instituições, em que pese toda a crise que a gente vivencia, as instituições elas estão funcionando e isso dá um certo alento ao povo. A gente percebe que isso é próprio de um regime democrático que se consolida. Talvez tenha sido esse o grande motivo da pouca participação popular. Mas
se não na expressão que a gente imaginava do ponto de vista da quantidade, mas sim na expressão do ponto de vista do conteúdo que foi à rua, da preocupação que as pessoas demonstraram ter com o país e do compromisso que o nosso povo tem de poder também ajudar a conduzir esses novos rumos. Creio que nós teremos a oportunidade, com a participação de todos, de poder, em breve, reconduzir esse país a seu lugar, que é o lugar das grandes nações mundiais. Para o vereador André Regis, a população não se sente legitimada pelo atual governo. Ele lembrou que mais de 20 bilhões de reais já foram pagos em propina, segundo as investigações da Polícia Federal. Eu estou falando aqui de uma soma que constitui 4 anos do orçamento anual da cidade do Recife. 4 anos de orçamento anual do Recife se perdeu somente na Petrobras em propina. Isto faz com que o Brasil tenha, perante o mundo, uma imagem de um país que promove corrupção. Isso piora o ambiente de negócios, fazendo com que a crise ela permaneça. Então, essa crise de legitimidade da Presidente da República tem acarretado uma crise política. Essa crise política tem resultado numa crise econômica, fazendo com que mais pessoas desempregadas com inflação alta, 10% ao ano, as pessoas pagando mais energia elétrica, a inflação tirando o poder de compra do trabalhador, diminui o comércio deixa de pedir à indústria, a arrecadação do governo cai. Consequentemente, as obras ficam paralisadas e não saem do papel. Esse é o quadro que a gente vive. Mas o vereador Jurandir Liberal saiu em defesa do governo e lamentou o discurso de ódio, que já provocou ataques à sede do PT e do Instituto Lula. Eu nunca vi tanta intolerância que está sendo gerada aqui no país por algumas pessoas. Primeiro delas, recentemente eu vi o Jô Soares, porque entrevistou a presidente Dilma, ser provocado. Uma estudante no Rio Grande do Norte, que fez elogios à educação do Partido dos Trabalhadores, também foi tensionada e criticada. O Partido dos Trabalhadores, recentemente, ontem a informação é que a sede do PT em São Paulo foi invadida. Jogaram bomba no Instituto que faz parte do Partido dos Trabalhadores, inclusive teve manifestação ontem. Então, finalmente, eu não sei o que é que esse pessoal está querendo. Eu acho que a manifestação, toda ela deve ocorrer na maior tranquilidade, até porque nós que fazemos um movimento sindical, a gente sempre se manifestou, sempre foi para as ruas, sempre foi defender as causas populares. Enfim, aí eu estou entendendo agora uma outra questão que é mais complicada pelas observações do vereador que me antecedeu, pedindo a renúncia da presidente Dilma. Eu fico impressionado, o vereador Henrique Leite, o vereador Luiz e Jário. Foram eleitos, junto com Dilma, mais 27 governadores, foi eleito 513 deputados federais, uma série de deputados estaduais, e só quer a renúncia da presidente Dilma. E aí, renúncia, e eu vi ontem parlamentares do PSDB dizendo que devia ter novas eleições. É aquela regra, vereador Eurico. Eu perco a eleição, então não vale aquela eleição. Vamos para uma outra para ver se eu tenho outra chance. A chance do terceiro turno que está sendo colocada? São essas perguntas que a gente precisa fazer. Também em defesa do PT e do governo federal, o vereador Luiz Eustáquio cobrou investigações de governos do PSDB. Por que eles não investigam tudo que está lá em São Paulo? Por que nada se investiga em São Paulo? Por que não investiga São Paulo? Por quê? Porque eles dominam tudo lá em São Paulo? Porque eles conseguem... O mensalão deles, de Minas, não foi investigado. O metrô de São Paulo não foi investigado. Não investiga nada para posar de honesto, de sério. Eu entendo o seguinte, quem é desonesto
que é provado que é desonesto, tem que pagar pelo que fez. Tem que pagar pelo que fez, não tenho dúvida disso. Isso é correto. Para isso precisa investigar. Só que em São Paulo e em Minas não se investiga. Não se investiga nada. Aí agora, o que eles estão fazendo? Tentando, forçando, empurrando para poder macular a imagem do maior líder desse país, que fez uma revolução nesse país, positiva. Isso é uma realidade. Henrique Leite fez críticas ao movimento Vem Pra Rua e a vários líderes partidários. São partidos que fizeram tudo no passado e jogaram para baixo do tapete, e hoje tem uma presidente que não se mete com a Polícia Federal para atrapalhar, não se mete com a Justiça para atrapalhar, não interfere em nada e deixa que a corrupção seja mostrada. Se fosse um movimento que envolvesse contra a corrupção no Brasil, eu estaria dentro, mas é um movimento partidarizado, um movimento de um grupo de insatisfeitos, de revoltados porque perderam a eleição, que hoje está tentando de todo jeito, já fizeram primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo turno, e está perdendo todos, que é vergonhoso, e não vai fazer nada contra Lula, não vai fazer nada contra Dilma, porque não tem nada contra. Então, vereador Juliano Liberal, quero só dizer que a corrupção, ela não está em partido, ela não está só na política, ela está entranhada no povo. É o cidadão que dá um atestado falso para uma criança não ir fazer educação física. É um cidadão que vai para a fila e não quer ficar na fila e dá uma carteira de cigarro ao vigia para não ficar na fila. É o cidadão que dá toco para poder o extintor do incêndio passar no carro. É essa a corrupção entranhada. E é esse povo que vende o voto para eleger esses políticos ladrões que estão lá no Congresso. Então tem que mudar tudo. E o vereador Jairo Brito fez comparações entre governos na área da educação. Governo, criação das universidades federais. Jurandir Liberal, no governo de FHC, 0. Lula e Dilma, 18. Criação de escolas técnicas, governo de FHC, 0. Dilma e Lula, 214. Criação, está aqui, Ciências Sem Fronteiras, que o vereador do PSDB aí elogiou, bem elogiado o governo Eduardo Campos por ter mandado 3 mil. Sabe quantos nós mandamos já? 110 mil. 110 mil e ele não deu uma palavra, viu? A educação lá muda diferente. Vamos mais. Vamos mais. Alunos do FIES na universidade. Passa de 2 milhões. Confira agora outros pronunciamentos dos vereadores no plenário. Luiz Eustáquio lembrou a reunião solene realizada na semana passada para marcar o Dia Municipal de Combate às Drogas. Nós tivemos a oportunidade de estar homenageando algumas pessoas importantes, homenageamos o Desafio Jovem do Recife, e também homenageamos os meios de comunicação que têm tido um compromisso de estar não apenas divulgando, mas cobrando também do poder público ações que possam melhorar a vida das pessoas e possam atender àquelas que têm hoje uma necessidade de colocar um parente, de poder cuidar da saúde e recuperar pessoas que estão presas no vício das drogas. Então, foi muito importante, mas pela manhã, lá na Praça da Independência, nós realizamos, ali no centro da cidade, um momento de atendimento a pessoas que estavam necessitando de ter um encaminhamento para se cuidar, para se tratar, informações. Foi durante todo o dia ali na Praça da Independência e à tarde nós podemos estar marcando esse dia, o dia 12 de agosto, que é o Dia Municipal de Combate às Drogas.
a Lei 17.442, uma lei de nossa autoria, e nós podemos ali naquele momento estar colocando para toda a sociedade o que foi, como foi essa lei, a importância dessa lei, porque a partir dela muitos desdobramentos tiveram aqui nessa casa, foi a criação da Frente Parlamentar de Combate ao Crack, foi várias atividades que foram realizadas e, com certeza, no final, a gente, esse ano, tivemos a oportunidade de ver criada a Secretaria de Enfrentamento ao Crack e outras drogas. Então, isso demonstra que a luta dessa casa, com o apoio de todos os vereadores, que a gente não deixou de falar isso, com o apoio de cada companheiro e companheira, cada vereador e vereadora, que tem ajudado na construção de uma política de enfrentamento às drogas com mais qualidade aqui para a nossa cidade. Então, é nesse sentido que nós comemoramos o dia 12, foi um dia muito importante para a cidade do Recife, e a gente ficamos felizes pela participação de todos que puderam estar aqui conosco. Michele Collins alertou para os números do crack no Recife. Nós fomos surpreendidos com essa informação de que, infelizmente, a pesquisa, eu creio que nos próximos 30 dias, será divulgada pela Secretaria Nacional de Drogas, onde ela vai trazer o recorte de todos os estados brasileiros, de todas as capitais brasileiras, e, infelizmente, Recife ocupará, no resultado dessa pesquisa, uma posição de destaque no consumo do crack. Então, eu gostaria de reiterar essa minha fala, onde eu obtive esse dado através da Secretaria Nacional de Política de Drogas, que encomendou a Fiocruz. Então, eu não obtive essa informação da Fiocruz diretamente, mas sim, essa informação veio da Secretaria Nacional, de que, infelizmente, é uma triste realidade, mas proporcionalmente, quando a gente fala sobre isso, muita gente pergunta, mas São Paulo não usa mais crack do que Recife? Infelizmente, não. Infelizmente, proporcionalmente, Recife estará ocupando, ao lado de Fortaleza também, esse ranking de estar como um dos primeiros lugares no consumo de crack. Então, onde nós até publicamos essa informação, dizendo que se o Brasil, isso já é publicado em pesquisas, o Brasil é o país número 1 em consumo de crack. Então, se o Nordeste e Recife está na frente dessa pesquisa, nós estamos aí correndo o risco de estarmos morando, habitando na cidade que mais se consome crack do mundo. Então, eu gostaria de reiterar minhas palavras. Eu tenho um compromisso com a verdade, trabalho diariamente com diversos gestores, pesquisadores do Brasil inteiro, e nós temos acesso a informações privilegiadas que, infelizmente, não agradam ninguém, principalmente os recifenses. Eurico Freire destacou os 5 anos de reinauguração do Hospital Pedro II. Durante 28 anos, a população do Grande Recife passou sem ter acesso a esse serviço tão importante e tão essencial na nossa saúde, que é tão carente, tão precária. O Centro de Hemodiálise Adulto tem 32 máquinas e atende a aproximadamente 200 pacientes por mês. Também tem o Centro de Reabilitação Física e Motora, que presta assistência à pessoa portadora de deficiência física. Esta unidade conta com uma piscina terapêutica para hidroterapia, ginásio para exercícios terapêuticos, sala de avaliação global, consultório e laboratório para eletro, termo e fototerapia. O serviço atende cerca de 3.000 pacientes mês. Então, vemos que é um serviço do SUS que presta um serviço de alta qualidade à população. Cito apenas estes 2 centros para mostrar a importância e dimensão do Hospital Pedro II no atendimento à saúde. Ele também oferece centros de medicina nuclear, radioterapia, oncologia adulto, casa de cuidados paliativos, clínica médica, unidade geral e transplante e cirurgia cardíaca. Além de serviços de saúde, o hospital abriga a presidência do IMIP, Museu do IMIP, a Fundação Alice Figueira
e do voluntariado do IMIP, capela e sala de defesa de tese, sala do conselho consultivo, espaço ciência e cultura com capacidade para 720 pessoas, central de material de esterilização, contas médicas, serviço de arquivo médico e estatísticas, serviço de manutenção elétrica, hidráulica e de outros equipamentos, restaurante com cafeteria, 14 tutorias, alojamento para professores, visitantes e casa de residente. E por quê, senhores e senhoras? Faço questão, vereador Aimee, de estar pormenorizando os equipamentos que dispõem essa unidade, porque precisamos urgentemente de outros equipamentos semelhantes a esse, nada mais justo do que aqui registrar a importância daqueles que fazem o Pedro II. Em resumo, o Hospital Pedro II é um exemplo de como a saúde pública precisa atender à demanda dos usuários e deve servir como parâmetro para outras iniciativas do tipo. Por isso, parabenizo o hospital e o IMIP e todos aqueles que fazem o Pedro II, os profissionais médicos, os técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem e todo o corpo que faz o Hospital Pedro II. Aimee Carvalho pediu mais respeito e atenção aos idosos. Lendo o jornal, me deparei com mais uma triste notícia de um idoso de 65 anos que foi encontrado morto com sinais de estrangulamento em Olinda. Precisamos sensibilizar a sociedade em prol do combate à violência contra os idosos e a disseminação do entendimento de violência como violação aos direitos humanos. É garantir o envelhecimento dessa população de forma saudável e tranquila, com dignidade, sem temor, opressão ou tristeza. É preciso trabalhar intensamente na prevenção da violência, na identificação e no encaminhamento correto dos casos e no cumprimento das leis. Sendo assim, necessário se faz uma ampla mobilização para sensibilizar a população brasileira no sentido de assegurar o respeito e a proteção à pessoa idosa, contribuindo para o efetivo exercício de seus direitos de cidadania. A família, a comunidade e a sociedade precisam dignificar as pessoas idosas, defender seus direitos e resgatar a cidadania daqueles que tanto contribuíram para a construção do nosso país. Portanto, a velhice, quando chegar, aceite-a e ame-a. Envelhecer é uma dádiva que deve ser encarada não como uma perda de habilidades, mas como uma oportunidade de transmitir os conhecimentos adquiridos ao longo da vida. E Jurandir Liberal repercutiu uma entrevista da deputada estadual Priscila Krause, onde ela fez uma análise das realizações da Prefeitura do Recife. Só pega nos dados dela. Ele diz que, para se ter uma ideia, na saúde, ele prometeu 20 UPinhas. UPinhas de 24 horas. Foram entregues 3, e das 6 UPAs que ele prometeu, uma está atrasada e as outras 5 não foram iniciadas. Na educação, por exemplo, ele prometeu 42 creches, foram entregues 4. O que me chama a atenção é porque ele faz a conta de 7. Diz que o governo faz a conta de 7. Acontece que 3 tinham sido iniciados na gestão de João da Costa e ele entregou a conclusão. Ela destaca ainda que a questão da ciclofaixa de final de semana, que é uma boa ação, como a gente representa, mas que não tem ciclovia e ciclofaixa, como a gente recomenda para os trabalhadores. Por falta de planejamento urbano e por falta da atualização da lei do uso do solo, bem como do plano de mobilidade que a gente está cobrando aqui há 2 anos e meio. Portanto, eu quero me somar às questões levantadas pela vereadora Priscila Krause.
Agora, o que chama a atenção é o jogo de palavras que ela diz que induz o usuário ao erro. Por exemplo, o que se entende por UPinha, unidade de pronto atendimento, é apenas um programa de saúde da família. Não mudou nada. Com ainda um agravante, presidente, para terminar, é que o posto de saúde da família tem aquela diferença, é que os critérios de atendimento, se uma pessoa for acidentada, ela é do Ibura, for acidentada na Avenida Norte, ela vai ter problema de ser atendida porque não está cadastrado naquela área. Portanto, eu quero aqui me somar às críticas da deputada Priscila Krause, que fez a administração de Geraldo Júlio, do qual a gente concorda, porque a gente está fazendo esse mesmo levantamento. Professores que foram aprovados num concurso da Prefeitura do Recife estiveram ontem na Câmara. Eles aguardam para tomar posse e vieram pedir o apoio dos vereadores. As professoras foram recebidas no plenário pelo presidente da Comissão de Educação da Casa, André Regis, e também pelos vereadores Eurico Freire, Jurandir Liberal e Henrique Leite. Segundo elas, foram feitas denúncias no Ministério Público sobre a falta de efetivação dos professores aprovados no último concurso da Prefeitura do Recife. O certame vai vencer no início de fevereiro de 2016 e ainda faltam cerca de 400 educadores serem nomeados. E hoje a gente fez um levantamento, né, porque a gente vem acompanhando diariamente o Diário Oficial, e o levantamento de maio até o presente momento são de, por baixo, 400 cadeiras vagas. E todo o processo que foi feito de denúncias no Ministério Público parou, né, porque o caso estava no Ministério Público da Educação, foi para o Patrimônio Público e simplesmente parou. E a gente se direciona, questiona essa questão de saber que existem essas cadeiras vagas com a Prefeitura, com a Secretaria de Educação, e que eles alegam que não tem cadeira vaga. Mas no Diário Oficial está a prova. E aí a gente veio pedir ajuda dos vereadores, da base aliada do governo, da oposição do governo, para que se crie uma comissão na casa de negociação, para que seja visto esse pleito, né, e que sejam esses professores que foram contratados, já que existem essas cadeiras vagas, que eles sejam nomeados e efetivados, que é um direito que não é um favor, é um direito que eles fizeram um concurso e esse concurso ainda está vigente. O presidente da Comissão de Educação recebeu cópias de documentos que já foram encaminhados ao Ministério Público e sugeriu a convocação de uma audiência pública com a presença do secretário da pasta, do Ministério Público e do sindicato da categoria. Nós acreditamos que o pleito é justo, mas a gente precisa também consultar a Prefeitura para saber a real necessidade da contratação, o dimensionamento da rede. E nós precisamos que a Prefeitura dê a resposta, o porquê ela não chamou ainda os que foram aprovados. Quantos aprovados ela irá chamar? Quando ela pretende chamar? Qual é a real necessidade da rede? Quantos professores estão de licença na rede? A gente precisa tomar o maior pé da situação e uma audiência pública ajuda muito nesse sentido. Então, vamos chamar aqui o secretário de Administração, para que ele possa falar sobre a necessidade do ponto de vista da administração, e também o secretário de Educação, para que ele possa também justificar qual é o seu planejamento para os próximos anos em termos de contratação. Essas professoras, elas estão, muitas reclamando também, porque elas trabalham como efetivas, mas não recebem como efetivas, ou melhor, não têm os mesmos direitos das efetivas, e reclamam pela efetivação. Então, acreditamos que o melhor local apropriado é uma discussão até mesmo fora da Comissão de Educação, mas um evento patrocinado por ela a partir de uma audiência pública, chamando a população, para que a população também tenha real ciência do que se passa nessa rede. O vice-presidente da Comissão de Legislação e Justiça, Romerinho Jatobá, falou à TV Câmara sobre um dos projetos que tramitam na comissão, o que institui o Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa. Projetos importantes, votados, tendo a participação dos vereadores da comissão, e nós aprovamos o projeto do Executivo que institui o Fundo do Direito das Pessoas Idosas, né? Um fundo importante, e a Prefeitura dando atenção às pessoas de idade, às pessoas idosas da nossa idade.
A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!